Esta é a Arcai. Olá, ouvintes! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Podcast Arcai. O personagem de hoje é o escritor de fábulas, Fedro, e para nos falar sobre ele, nós temos o prazer de receber a minha colega e amiga Ana Teresa Basílio Vieira, professora titular de Língua e Literatura Latina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Beatriz de Pauli e junto comigo para essa entrevista está Lorena Ferreira e na produção, Fernanda Pio. Ana, seja muito bem-vinda ao Podcast Arcai. Olá, Bia, Lorena e a todos que estão ouvindo também. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite. É uma honra participar do podcast. Muito obrigada. A honra é nossa, Ana, e nós agradecemos você ter aceitado o nosso convite. Então, como é de praxe, nós vamos conversar esse podcast querendo saber um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Então, se você puder nos contar como você foi parar nos estudos clássicos, na área de latim, como que isso surgiu na sua vida? Então, eu fiz a minha formação, né? Foi, de fato, em letras na faculdade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e eu fiz o bacharelado e a licenciatura em português e latim, né? E aí, como é que eu fui parar nesse curso? Eu tenho uma história muito curiosa sobre isso, porque eu, quando era muito novinha, né, quando criança, ali pelos 8, 9 anos de idade, a minha mãe uma vez falou para mim assim, olha, vou te colocar numa aula com o padre lá da igreja de latim. Eu falei assim, jamais! E aí chego eu, anos mais tarde, paguei, né, por isso. E aí, quando foi a vez de fazer o vestibular, eu pensando assim, o que que eu vou fazer, né? E eu falei assim, bom, vamos tentar uma coisa nova. E aí veio o latim. E eu fiquei apaixonada pelo latim desde a primeira aula de latim, né? E aí eu segui a minha formação, fazendo na UFRJ a especialização, o mestrado, onde eu trabalhei já com fábulas de Fedro, foi a primeira vez ali, e depois fazendo o doutorado também no UFRJ sobre o Renascimento português, tá? Com o autor renascentista. Mais tarde, eu fui fazer o meu pós-doc na USP. Então, aí eu já trabalhei com Plínio, o Velho, que é o autor que eu tenho trabalhado também agora nos últimos tempos. Então, essa é a minha formação básica. Então. E Ana, além da sua pesquisa em literatura latina, você também tem um trabalho, né, consolidado como tradutora de italiano, tendo inclusive ganhado um prêmio de melhor tradução. Você pode nos falar um pouco assim sobre como é a sua atuação nessa área? Então, as minhas traduções, eu já tenho algumas feitas, elas começaram, na verdade, sendo publicadas como traduções do italiano, porque enquanto eu fazia aquele período do mestrado, onde a gente tem as pesquisas, né, eu iniciei uma graduação em português e italiano. Então, eu tenho uma outra formação também, além de português e latim. E aí foi quando eu tive um professor, que é colega, né, nosso lá da UFRJ, que é da Academia Brasileira de Letras, o Marco Lucchesi, que foi que me chamou para trabalhar com ele. Ele fazia as traduções, né, ele é grande tradutor, e ele me chamou para começar a trabalhar com ele, com alguma tradução, e a partir daí, depois eu fui convidada a fazer algumas traduções. Então, sim, foi quando eu fiz, na verdade, esse prêmio que eu ganhei foi por a tradução do italiano, desculpe, do latim, foi a tradução do Marcello Fitino de uma obra que ele fala do banquete, né? E ele retoma Platão. Então, uma releitura do Platão ali, renascentista, pelo Marcello Fitino. Depois eu continuei fazendo traduções, então, tanto do italiano quanto do latim. E cheguei a fazer traduções de outras línguas também. Então, mas aí mais coisas mais, não livros, não obras inteiras, mas às vezes artigos, capítulos ou poemas, conforme fosse me pedindo. E ainda, então, estou planejando agora também uma nova tradução. Era exatamente sobre isso que eu ia te perguntar, porque você recentemente, você defendeu a sua tese de titularidade, né, Sim. sobre Plínio Velho, e nós sabemos que você tem esse projeto, né, de traduzir o Plínio. Você pode nos falar um pouco sobre isso? Nossa, então, o Plínio eu já venho estudando com ele há algum tempo.
Eu comecei estudando Plínio, ele tem uma obra bem vasta, Plínio Velho. Na verdade, uma obra, né, única que restou para a gente, que é a História Natural, mas dividida em 37 volumes. Então, eu comecei trabalhando com Plínio sobre a parte de medicina, foi o que me chamou mais a atenção. Então, era um grupinho ali de livros, parte inicial da tradução do Plínio. Só que depois, o pessoal sempre me perguntava, quando eu ia aos encontros, quando eu ia aos congressos, né? Mas você não vai traduzir a obra dele toda? Eu fico assim, mas é uma obra imensa, né? Então, é um projeto bem grande. E nos últimos tempos eu venho seriamente pensando em realmente fazer isso. E aí eu vou ver depois se eu tenho mais alguém para me ajudar também nessa empreitada, né? Fazer a tradução da obra do Plínio. Mas, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com o Fedro, eu continuo com as fábulas também, né? Tanto que eu já fiz uma vez uma edição das fábulas de Fedro e de Aviano, que é um outro autor de fábulas, mas foi uma tradução ali feita em prosa, e agora, recentemente, eu fiz uma tradução do Fedro, novamente das fábulas de Fedro, em poesia, agora. Então, é a minha nova empreitada que eu espero que saia esse ano, essa tradução. Esperamos também, Ana. Vamos ficar aí aguardando as suas traduções. Ana, outra área que você trabalhou durante alguns bons anos, inclusive comigo, foi a área de edição de revistas, não é? Sim. Você foi uma das editoras da Codex, Revista de Estudos Clássicos. Se você puder nos falar um pouco como foi essa experiência, que alguns de nós, professores universitários, passamos por isso, né? Temos que atuar em diversas áreas, inclusive na edição de revistas, né? Se você puder nos falar como foi essa experiência para você. Olha, obrigada por lembrar disso, Bia. Foi um prazer enorme, né, ter trabalhado com você, com os demais da revista. A gente participava de um grupo, né, o ProAira, que é de estudos clássicos, né, de estudos da antiguidade, na verdade, e a gente tem uma revista associada a esse grupo, que é a Codex, né, revista de estudos clássicos. E aí eu fui trabalhar inicialmente com a Bia, né? Lá foi uma retomada, na verdade a revista já estava parada há algum tempo, alguns anos ela tinha sido editada inicialmente, então ficou uns anos guardada, porque ninguém ali estava trabalhando, mas como bem disse agora a Bia, a gente tem outras funções, né? Além de dar aula, a gente tem algumas funções administrativas, a gente tem as pesquisas, né? E uma das áreas que eu fui trabalhar também, então, foi nessa atuação da revista. E nós trabalhamos juntas, fazendo ali essa editoração, tentando manter essa revista, né, na periodicidade dela, retomar as duas edições anuais, né, uma edição semestral, né, e então a gente recebia os artigos, fazia a revisão desses artigos, após, né, eles terem sido, obviamente, enviados para os pares para saber da possibilidade de uma edição ou não na revista. E aí a gente fazia um trabalho bastante árduo, mas bastante prazeroso. E eu já tinha trabalhado também na edição da revista Poesia Sempre, na Biblioteca Nacional, justamente quando eu trabalhei junto com Marco Lucchesi. Só que a diferença é que a Poesia Sempre era uma revista física, né? E ali a Codex foi uma revista eletrônica. Então, era outro trabalho completamente novo. Com certeza. São duas experiências, né, Ana, diferentes aí. E a Codex, inclusive, já, né, surgiu como uma revista online, né? Nem chegou a passar, né? Porque muitas das nossas revistas surgiram como revistas físicas e depois migraram, né, para o online. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante também. Ana, foi um prazer ouvir vocês falar sobre as suas atividades. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já para conversarmos sobre a personagem de hoje. Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaionb. E lembre-se, Arcai é com CH. Estamos de volta com nossa convidada, a professora Ana Tereza Basílio Vieira, para conversarmos sobre
Fedro. Então, primeiro, vamos esclarecer que esse Fedro de que nós vamos falar hoje é o Fedro fabulista, e não a personagem platônica. Então, Ana, você pode nos falar um pouquinho, de maneira geral, quem foi Fedro? Sim, obviamente. Então, Fedro, ele é tido como um primeiro autor dedicado exclusivamente às fábulas dentro do cenário romano. Então, dentro da cultura romana, as fábulas já eram utilizadas desde muito cedo na literatura latina, mas como exemplos dentro de um outro gênero literário. Então, por exemplo, elas podiam ser usadas dentro de um discurso retórico, dentro de uma sátira, sempre ali servindo de exemplo, dentro de uma comédia, do Plauto, né? Então, temos tudo isso. Mas o Fedro surge no século I da nossa era. A gente não tem uma certeza sobre a sua vida, a gente não tem muitas informações sobre quem foi Fedro. Então, as informações que a gente tira sobre o autor são tiradas exatamente da obra dele, ele possui uma obra intitulada Fábulas de Fedro, Liberto de Augusto. Então, por esse título, a gente comumente deduz que ele ali, Liberto de Augusto, teria vivido naquela época, durante o Império de Augusto, mas muitos acreditam também, estudiosos, né, que essa seria uma espécie de uma persona criada. Ele não necessariamente teria vivido sob Augusto, mas sim ali chegado até os tempos de Nero. Então, percorrido ali algum espaço de tempo entre os próximos imperadores. Então, a gente vai saber, por exemplo, através da obra dele, que ele não é natural de Roma. Ele é um estrangeiro em Roma. Se ele foi de fato escravo, ele foi trazido, né, provavelmente da Trácia. Então, ali uma fronteira ali, né, com a Grécia ali. Ele é trazido para Roma nesse século I e ele teria vivido ali mais ou menos até o reinado ali de Nero. Então, há uma controvérsia sobre qual o tempo exato, né, que ele teria morrido. Mas a gente julga isso pelas narrativas. Então, ele de vez em quando vai dando uma pitada aqui, uma pitada ali, e a gente vai vendo a nomeação de algum imperador ou outro ao longo da obra. Certo, Ana. E como você nos disse, né, o Fedro, ele escreveu fábulas. Pode falar um pouco para a gente como que é a estrutura dessas fábulas? Sim, muito interessante, né, a sua pergunta. Então, a fábula ela é uma história curta. Ela se caracteriza, exatamente a sua estrutura, porque ela vai fazer uma história sobre um tema único e desenvolve esse tema único de uma forma breve. Então, exatamente, a brevitas, ou seja, a brevidade é a característica principal dessa história. Então, essa história ela se desenvolve com uma narrativa e com uma moral, que tem ali o caráter didático. Essa moral, não necessariamente ela aparece como que a gente às vezes tem uma ideia de que é um mote ali no final da história. Às vezes pode estar no início, às vezes pode estar no final da história, e às vezes ela pode estar implícita na história, não aparecer destacada. Então, essa é a estrutura básica. E a fábula ela é um caráter oral, né? A própria palavra fábula ela quer dizer uma conversa, um boato, uma história falada, né? E deriva do verbo for, fares, far, que quer dizer exatamente falar. Exatamente isso. Muito interessante, Ana. Me diz uma coisa, você comentou que as fábulas, elas apareciam como que dispersas, né? Como pequenas histórias em outros gêneros literários, mas que então, qual o papel de Fedro no estabelecimento desse gênero fábula? Então, como eu disse, a fábula ela não tinha esse papel até então na literatura latina como um gênero à parte, como um gênero específico. Mas o Fedro ele trabalha ali porque essa época em que ele vai viver, justamente os imperadores que sucedem a Augusto, e até mesmo Augusto, a gente pensar um pouco, eles têm uma rigidez muito grande com relação à literatura. Apesar desses imperadores eles serem grandes propagadores da literatura, não, digamos, era possível se dizer naquela época. Então, o que acontece é que esse gênero vem acrescentar um modo de se falar, não tocando em pessoas específicas. Então, por exemplo, né, a gente pode notar que as fábulas, em geral, têm como personagens animais, ou têm como personagens mesmo humanos que são generalizados, são tipificados, através de um idoso, de um jovem, um artesão.
então é uma escrava. Então, não é uma pessoa específica, é uma com relação à idade ou com relação à tarefa que essa pessoa desempenha. Às vezes aparece, sim, o personagem ali nomeado, como o próprio Esopo, né, que dá origem ali lá no século VI, né, a primeira reunião de fábulas, né, ele é nomeado. Inclusive, o Fedro, ele faz questão de dizer no primeiro livro que ele está escrevendo uma obra que retoma o gênero de Esopo, que ele não é o criador desse gênero, é um gênero difundido na Grécia, era um gênero já antigo, mas que o Fedro vai trabalhar de uma forma nova agora. E, Ana, comenta um pouco, assim, pra gente, como se estrutura, né, a obra de Fedro, e uma vez que ela é composta, né, de 5 livros autônomos. Fala um pouco mais, assim, pra gente. Então, a obra do Fedro ela é única, né? É só esse livro de fábulas. Mas esse livro de fábulas ele é dividido em 5 livros, na verdade. E mais um apêndice, que foi feito por Perrotti lá no século XV. Então, ali tem mais 31 fábulas atribuídas a Fedro, porque elas têm o mesmo gênero. Então, esses livros, esses 5 livros de fábulas de Fedro, eles tanto têm tamanhos diferentes, quanto eles foram escritos, provavelmente em épocas diferentes. Então, eles são independentes. E a gente vê desde o primeiro livro do Fedro, desde ali do prólogo, na verdade, do primeiro livro, cada livro tem, em geral, tem um prólogo e um epílogo. Não necessariamente todos os livros ali têm um epílogo. Mas ele, no primeiro livro, né, então, que abre, ele faz ali uma espécie de conteúdo programático da obra. Então, ele diz que o gênero ele não é o inventor é Esopo, mas ele traz a novidade porque ele transforma o que anteriormente era feito em prosa agora em poesia. Então, já é a primeira transformação que ele faz, transformar em poesia. Mas em que verso? Então, ele vai usar um verso iâmbico, que é um verso que vai aproximar da fala. Então, que é próprio para esse gênero, né, fabulístico, que tem, em geral, uma conversa entre personagens, né, em geral, 2 personagens, às vezes pode aparecer 3, às vezes o segundo personagem, ele não necessariamente tem uma fala, mas ele está presente na história, através de um objeto, através de uma comida, alguma coisa. E ele, sim, tem uma função ali de fazer um contraponto com o personagem primeiro da história. Ana, e você estava falando que a moral, a famosa moral da fábula, né, que não necessariamente vem no final, e às vezes é uma moral que está simplesmente implícita. Em que sentido a moral das fábulas de Fedro podem refletir o tema da escravidão? Porque você havia dito que Fedro se apresenta como liberto de Augusto, ou seja, esse liberto é uma referência ao fato dele ter sido escravo, se não me engano. Isso, então, é muito interessante, né? A gente já teve, né, o podcast já teve lá há algum tempinho, né, um episódio sobre Esopo ali, né, em que a Adriane contava sobre as fábulas e justamente falava que as fábulas elas não eram necessariamente uma história para crianças. E eu também concordo que não eram, né? Muito pelo contrário. Isso foi uma transformação ao longo do tempo, né, justamente pelo caráter didático dessas fábulas. Mas as fábulas elas refletiam, então, como eu falei ainda agora, um tempo em que não necessariamente tudo era permitido ser expresso. E como o Fedro ele se apresenta como liberto, né? Então se deduz, obviamente, que ele foi um escravo, né? Já que ele era liberto. Então seria, através dele, uma voz dessa escravidão. Vamos falar, todo mundo que aparece nas fábulas são escravos? Não. Muito pelo contrário. Mas ele quer mostrar ali, através dessas fábulas, pelo menos no meu entendimento, que a escravidão não é necessariamente só física, mas é uma escravidão também da ignorância, da subserviência, né? Das pessoas que estão lidando com questões, com problemas, e que elas não sabem expressar. Então, por exemplo, a gente, se me permitem dar um exemplo, né? O Fedro tem uma fábula que ele vai falar sobre, se intitula, né? Ali, O Asno e os Galos. É uma fábula lá já do 4º livro, então, portanto, já de um tempo, né, posterior ali, ele vai dizer, então, que os galos são sacerdotes de Cibele e que eles tinham lá um asno, né, um burrinho, que os ajudava sempre nas tarefas. O burrinho ficou velho, coitado, morreu, e quando vivo, esse burrinho era muito bem tratado ali, né, porque ajudava a levar as coisas. E aí, quando ele morre, todo mundo pensa assim, então vamos fazer ali dar uma finalização ali para o burro,
Não, eles pegam, tiram a pele do burro e transformam aquela pele em tambores, onde eles vão ali, em todos os dias que eles fizerem os rituais, eles vão ali bater em cima da pele. E aí chega alguém e fala para ele: poxa, mas vocês até chamavam ele carinhosamente de minhas delícias, meu amorzinho. E como é que vocês fazem isso com o burro? Para lembrar que mesmo após a morte ele vai continuar carregando os suplícios dele. Então era aquela coisa, né? Você pensa assim, depois da morte talvez eu descanse. Não, você tem que ter ali uma coisa, né, que te faça despertar durante a vida. Então essas fábulas eram muito isso, né? Essas morais das fábulas que estavam ali no final, ou nesse caso aí, estão na própria fala do personagem, né? Não necessariamente numa moral separada, uma frase separada. Então elas vão alertar as pessoas que as pessoas têm que despertar. Elas não podem só ser aquela coisa que está ali trabalhando, né? Necessariamente carregando todo dia, né? O tempo todo. Elas têm que despertar para isso. Então, muitos acham que, por exemplo, o Fedro, ele leva muito a sério essa questão também da escravidão física. Então, como ele foi um escravo também. Ele, por exemplo, se deduz que num livro de fábulas, que é justamente esse quarto, ele escreve para particulão, que a gente não sabe quem é esse particular. Foi um escravo? Era um discípulo? Alguns caracterizam ele como um discípulo, né, do próprio Fedro. Então, alguém que aprendia também a escrever fábulas no mesmo gênero em poesia. Há outros livros que ele escreve sobre essa escravidão. E ele quer mostrar, né, essa incapacidade que as pessoas têm e que elas são alerta, essas fábulas. Muito interessante, Ana. Você falou sobre a Esopo, né, as fábulas de Esopo, e que Fedro, de alguma maneira, inovou, passando para versos, né, aquelas fábulas que eram em prosa, né? E nessa questão da moral, sobre esses temas que são de reflexão, por exemplo, com relação à escravidão, que você falou agora e tudo, como que isso se difere de Esopo? Então, Esopo, ele é tido, né, como o pai, o inventor das fábulas, ali que é a primeira reunião de fábulas. Então, ele é muito provável, né, que aquelas fábulas circulassem já de forma oral. É essa a ligação, né, com as fábulas, é essa oralidade. E o Fedro, quando ele faz o livro dele de fábulas, o que que ele faz? Ele retoma, né, o gênero, ele precisa de alguém para lhe dar autoridade. Então, justamente, Esopo é a autoridade, que é o pai, é o inventor, né, do gênero fabulístico, né, pelo menos da primeira coleção de fábulas. Ele faz questão ali no primeiro livro de dizer que ele está trabalhando isso. No segundo livro, ele continua dizendo que ele está trabalhando com o gênero de Esopo, mas a partir do terceiro livro, né, o terceiro, quarto e quinto livro, ele já se distancia. Ele já fala assim: o autor foi Esopo, mas eu estou escrevendo fábulas ao gênero esópico, ao estilo esópico. Então, esópico é um estilo, é um tipo de fábulas que fazia uma espécie de uma narrativa e que ele está trazendo novidades como a versificação, mas não só isso. Mesmo naquelas fábulas que eram mesmas, que já se apresentavam ali naquela coleção de Esopo, que foram trazidas para a sua coleção de fábulas, ele apresenta diálogos, onde não havia diálogos. Então, ele dá um dinamismo para essa fábula. Tá? Então, a diferença ali. Ele faz com que essa fábula se aproxime mais de uma fala. Ele faz com que essa história, que é curta, mas eu repito, essa brevidade não é só porque a brevidade de um tamanho, né? Ele, obviamente, ele tem fábulas ali muito curtas, com 2 versos, e 2 da moral. Então, compondo a história inteira, 4 versos. Mas ele tem também algumas fábulas que são mais longas, que levam 80 versos. Então, a brevidade não está necessariamente no tamanho, mas na forma de narrar um só tema. É isso que relata essa brevidade. Ela não vai sair de um tema, ir para outro, voltar para o mesmo tema. Então, ela faz isso. Usa os personagens, como eu falei, 2 personagens que não necessariamente estão dialogando, mas que esses personagens também têm um caráter antagônico entre si, como, por exemplo, o lobo e o cordeiro, a raposa, né, e o leão. Então, tem esse caráter. Muito interessante, Ana. Foi muito bom aprender um pouco mais sobre Fedro. Felizmente, nosso tempo terminou, mas então eu quero te aproveitar para agradecer novamente
a sua participação e nos encontramos numa próxima ocasião. Muito obrigada, Bia, Lorena. Então foi um prazer aqui estar com vocês. A gente, sobre Fedro, falaria aqui imensamente, mas, enfim, é muita coisa para falar sobre ele, mas eu fico muito agradecida e espero que tenha aqui ajudado um pouquinho a trazer um novo olhar sobre o Fedro, sobre as fábulas de Fedro. Muito obrigada. Você ouviu o podcast Arcai da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!